sabe dizer como devemos montar uma introdução ao Enem? Não? Então vem comigo que eu vou te contar tudo! Olá, amigos, como estão? Bom, quem me acompanha no Instagram já sabe que a introdução foi um assunto que já tratamos lá. Entretanto, nesse vídeo iremos aprofundar ainda mais todos os detalhes sobre a introdução da redação do texto dissertativo argumentativo. Como eu já abordei lá no Instagram, a introdução de um texto dissertativo argumentativo, ela é normalmente dividida em duas partes, a contextualização e a apresentação das teses. A contextualização é a ação de estabelecer contexto para determinado tema, utilizando assim de motivos e características precedentes a uma situação. Em outras palavras, a contextualização é a apresentação do tema ao leitor. Assim, o autor consegue utilizar das circunstâncias para construir um caminho lógico sobre determinado assunto, fazendo com que o leitor tenha uma compreensão total do tema, sem esse tema estar fragmentado no seu texto. A contextualização ela pode ser feita de várias formas. Um exemplo disso é a contextualização histórica, a contextualização que faz alusão a fatos da realidade, contextualização por definição, entre outras formas de estruturas. A segunda parte de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo é a questão da apresentação das teses. Tese vem da palavra tesis, do grego, que significa preposição. A tese também pode ser conhecida como ideia central ou tópico frasal. A tese se trata de um recorte da realidade, uma forma de observar determinado fenômeno. Tese é uma parte de suma importância dentro do texto dissertativo argumentativo, pois a tese trata-se de uma produção onde o autor defende o seu ponto de vista através de argumentos. Existem várias formas de construir uma tese dentro da sua introdução. Entretanto, aqui eu irei apresentar a vocês 3 tipos mais comuns dentro da redação Enem. O primeiro tipo é o tipo de tese causa e consequência, que basicamente é você apresentar a causa do tema proposto e uma consequência do tema proposto. Temos como exemplo: existem políticas públicas que garantam a entrada de jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Assim, é possível observar que foi apresentado nesse tipo de introdução uma consequência do tema abordado e uma causa do tema abordado. Vale ressaltar que em sua conclusão, quando você fizer a sua proposta de intervenção, a tese que será retratada dentro da sua conclusão nesse método é a causa. Ou seja, quando você for fazer a sua proposta de intervenção na conclusão, você não irá combater a consequência do problema, e sim a causa. O que foi que fez com que esse fato ocorresse? Qual foi o estopim? Então você deve estar combatendo aí o estopim, a causa do problema, e não o resultado gerado, nesse caso a consequência. O segundo tipo de introdução de tese que você pode estar apresentando é o método de divisão. O método de divisão trata-se da separação do tema proposto em 2 partes. Não necessariamente necessitam que essas sejam positivas e negativas, ou só positivas ou só negativas. Independentemente da forma que forem apresentadas, é apenas você pegar o tema e dividir em 2 pontos principais que você estará abordando dentro do seu texto. Agora, vejamos um exemplo do tipo de introdução por divisão. É possível analisar a prática de exercícios físicos sobre 2 aspectos: manutenção da saúde e estética. O crescente número de casos de violência contra a mulher é devido à falta de cumprimento das leis e à falta de prevenção com projetos educacionais que transmitam esses conhecimentos básicos. O terceiro e último tipo de introdução de teses que estaremos aqui apresentando é o tipo positivo e negativo. Sim, é basicamente uma divisão de teses também, porém essa necessariamente necessita estar nessa ordem, um ponto positivo e um ponto negativo para estarem sendo abordados dentro do seu texto, necessariamente nos seus desenvolvimentos. E mais uma vez, é necessário ressaltar que em sua conclusão você irá combater o ponto negativo dessa sua apresentação de teses.
Agora iremos analisar um tipo de introdução por pontos positivos e pontos negativos. A legalização das drogas ocupa um lugar importante em diversas camadas da sociedade brasileira. Trata-se de um assunto polêmico cujos argumentos ganham força nas vozes de adeptos liberais e conservadores contrários. O fato é que um consenso entre linhas de pensamento tão díspares parece não ser possível, uma vez que ambos têm visões contundentes sobre o assunto. Se por um lado a legalização é um importante passo no combate ao narcotráfico, por outro, abre brechas para o aumento do consumo em um país cuja saúde pública é precária. Que tal utilizar agora todo esse conhecimento que foi repassado nesse vídeo para estar, assim, formando a sua introdução da redação Enem? Então vem comigo que eu vou te apresentar 3 tipos de introduções. O primeiro tipo de introdução que estaremos abordando aqui é a introdução jurídica. A introdução jurídica é basicamente pautada em leis, artigos, legislações e constituições do Brasil. Assim, se você conseguir fazer uma boa construção dessa introdução, a sua introdução não poderá ser contra-argumentada, porque, querendo ou não, ela está totalmente baseada dentro de leis, artigos, constituições e legislações. Assim, será quase impossível estar contra-argumentando uma introdução jurídica que foi bem construída. Vejamos então um exemplo. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. A segunda introdução que estaremos abordando aqui é a introdução literária. Essa, basicamente, utiliza então de autores, obras e escolas literárias para estar fazendo aí uma contextualização e após uma apresentação de tese. Vale ressaltar que os livros, obras e as escolas que forem utilizadas dentro desse tipo de introdução devem estar corroborando diretamente com o tema. Vejamos então um exemplo. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse a acertada de sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. O terceiro e último tipo de introdução que estaremos retratando aqui é a introdução histórica. Basicamente, a introdução histórica ela traz fatos, situações e acontecimentos que colaboram diretamente com o seu tema, seja esses datados de muito tempo ou até mesmo da era contemporânea, que é o que estamos vivendo atualmente. Mais uma vez, vale ressaltar que todos os fatos mencionados aqui nesse vídeo devem estar colaborando sim com o seu tema, pois é necessário que haja esse diálogo entre os fatos mencionados, as teses e os argumentos para não estar fazendo aí o tangenciamento do tema, que é analisado na sua competência 2. Caso você não saiba quais são os pontos analisados na competência 2 e na competência 1, já temos vídeo aqui no canal, então é só clicar aqui no card ao lado que você estará sendo diretamente lançado para o próximo vídeo. Agora, vejamos um exemplo de um tipo de introdução histórica. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. É isso, chegamos ao final do vídeo. Obrigada a você que chegou até aqui. Caso você ainda tenha alguma dúvida ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pode deixar um comentário. Não se esquece de curtir e compartilhar com seus amigos, que também é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Se você também quer conhecer outros tipos de introduções, me siga nas minhas redes sociais, que temos lá já conteúdo falando de outras formas de fazer a sua introdução. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!